Graças e paz, queridos. Quero compartilhar uma palavra com vocês hoje que se encontra na segunda carta a Timóteo, capítulo 2. A segunda carta a Timóteo é a última carta que Paulo escreveu antes de sua morte. E ele escreve para Timóteo, né, seu filho na fé, uma carta maravilhosa, eu amo. E ele vem encorajando Timóteo, né? Nós podemos pensar, né, Paulo dentro de uma prisão marmetina, uma masmorra, um buraco ali escuro, gelado, né? Ele ali sozinho, muitos amigos o abandonaram. Aí ele fala, né, que só Lucas ficou com ele, que muitos o abandonaram diante de tudo aquilo que ele estava passando. Mas ele poderia escrever uma carta dizendo, Timóteo, não, cuidado, não entrega a sua vida tanto assim, né, ao Senhor, toma cuidado, né, vê o que você vai falar, mas não. Ele encoraja Timóteo. No capítulo 2 diz assim: Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Pensa bem sobre o que estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. E Paulo ali, dentro daquele lugar escuro, incentivando Timóteo. Isso é maravilhoso, isso é uma aula para nós, porque às vezes, diante de coisas tão pequenas comparadas ao que Paulo passou, nós queremos desanimar porque o irmão nos olhou de cara feia, porque o irmão falou mal da gente, por causa de coisas tão pequenas, sabe? Às vezes a gente quer desanimar, mas Paulo está nos ensinando a estar com os olhos fixos no Senhor. Nós precisamos compreender que nessa vida, né, nós vamos ter lutas, nós vamos ter problemas, vamos passar sim por sofrimentos, por humilhações. Olha a humilhação que Paulo estava passando dentro daquela prisão marmetina ali, onde era para as piores pessoas, né, estarem ali, esperando a execução, não era uma penitenciária normal. Mas ele estava ali, passando por toda aquela humilhação, mas ele estava alegre. A gente não vê em nenhum momento Paulo triste, reclamando de alguma coisa. No capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vida. Ele tinha essa certeza no seu coração. Ele tinha fé de que essa vida era passageira e que na eternidade existia uma coroa o aguardando, né? Existia honra lá na eternidade para ele. E o melhor de tudo, Jesus, né? Passar a eternidade com o nosso Senhor e Salvador. No versículo 8 ele diz assim: Recorda-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o Evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Ele sabia que ele estava sendo preso ali como criminoso, mas ele sabia que era por uma boa causa. Olha o que ele continua dizendo. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esse motivo, eu suporto todas as aflições por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. E como Paulo, nós não podemos desanimar. Nós não podemos desanimar, nós temos que estar firmes com o Senhor, porque existem muitas pessoas ainda que precisam ouvir dessa salvação, precisam ouvir desse grande amor de Cristo por nós, e nós precisamos estar prontos para falar. E se vier sofrimento, que venha, porque o Senhor estará conosco em todos os momentos. Ele diz no final, no versículo 11, esta palavra é absolutamente digna de crédito. Essa parte maravilhosa. Porque diante de tudo que ele passou, ele poderia desacreditar. Ele poderia dizer, não vale a pena, Senhor, não vale a pena passar por tudo isso. Mas no final de sua vida, diante de tudo que Paulo passou, ele diz, esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém? Que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo. Esse homem de dores, que nós podemos chamar, né, como Jesus, né, que foi um homem de dores. Paulo também foi um homem de dores, que passou por muito sofrimento, mas que venceu. E ele tinha essa esperança muito bem fundamentada dentro dele, que era que na eternidade tudo valeria a pena. E que nós possamos crer que na eternidade tudo vai valer a pena. E que possamos estar com os nossos olhos firmados, fixados no Senhor. Porque com Ele tudo vale a pena. Porque essa palavra é absolutamente digna de confiança. Deus te abençoe.